do que a CRET se propõe, né, a fazer aí, o que seria essa ET sustentável, né, que vocês tanto batalham por. Beleza, Lucas. Eu acho que a minha fala vai ser bastante facilitada pelos depoimentos anteriores aí, porque basicamente, assim, hoje no CRETs, né, que é o Centro de Referência em Estações Sustentáveis de Tratamento de Esgoto, traz muito do que já foi falado aqui, né, de acesso à informação, se não me engano, a Anne falou, você comentou, soluções adequadas à realidade local. Então, assim, são muitos problemas que precisam ser atacados e nós, dentro do CRETs, a gente tem um pouco dessa visão. A gente ainda carrega muito da visão acadêmica e hoje a gente tenta trazer todo esse conhecimento acadêmico para soluções adequadas às diferentes realidades. Então, a gente sabe aí os números do ISNIS, enfim, levantamentos da ANA, que o déficit de esgotamento sanitário no Brasil é enorme, né? Metade da população não tem acesso a tratamento de esgoto. Então, sim, eu acho que esse é um dos principais motivadores para a gente estar atuando. Então, sim, existe uma grande frente de trabalho que precisa ser feito até 2030, né? Pensando aí nos ODS, no ODS 2030, né? Pensar em universalizar o trabalho é imenso, seja em áreas urbanas, áreas rurais. Mais do que universalizar aquilo que não existe, existe um outro grande desafio, que é manter a infraestrutura que já existe operacional, em bom estado. Então, a gente tem muita ética, a gente tem alguns trabalhos que já foi feito de diagnóstico, então a gente vê muita ética abandonada, pessoas que realmente não... órgãos públicos que não conseguem gerir as suas estações, então as dificuldades são tantas que chegam a ponto de ter uma estação, teve o esforço de fazer o projeto, batalhar pelo financiamento, batalhar pela obra, batalhar pela operação, e depois, na hora de usufruir de todo o benefício que é o que todo mundo espera, simplesmente não consegue operar uma estação, e a estação fica aquele elefante branco, simplesmente gerando ônus para o município. Então, assim, se o desafio para ampliar é um desafio hercúleo, você imagina também somar esse desafio, manter e valorizar aquilo que já existe. Então, a gente acredita que, na linha do que já foi falado por vocês, né, tem que se considerar a realidade local. Então, quando a gente fala de ética sustentável, a gente está falando de uma ética que seja adequada à realidade local. Quando a gente fala de ética sustentável, a gente fala de uma estação que, diferente da convencional, teve o envolvimento, acho que foi a Isis falou do empoderamento, acrescenta o empoderamento também, a informação. Informação é um aspecto super relevante, senão a pessoa vai entender que a estação está sendo mais um objeto de pagamento. Vou ter que pagar a tarifa de esgoto. E às vezes ela não enxerga, o benefício não é tão facilmente perceptível quanto é a água, né? Que você abre a sua torneira e a água chega para você. Então, acho que batalhar na educação ambiental é um aspecto fundamental, né? Um outro aspecto também relacionado à ética sustentável está muito relacionado à integração, a forma como as ETs se integram nessa infraestrutura urbana. Hoje, eu acho que a grande maioria das ETs, que são as ETs que a gente chama de convencionais, ela tem um propósito bastante específico, que é receber o esgoto, tratar o esgoto e dispor esse esgoto do ponto de vista a cumprir a legislação ambiental. Então, basicamente, abatimento de matéria orgânica, né? Em alguns casos ali, nutrientes ou uma desinfecção, dependendo da situação do seu corpo receptor. Ou seja, você faz todo esse tratamento para lançar um corpo receptor. Às vezes, do lado dessa estação, né, pensando aí nas áreas mais rurais ou mesmo nas localidades que, mesmo atreladas a uma infraestrutura urbana, elas estão mais afastadas, você tem oportunidade, em alguns casos você tem até a necessidade, a demanda por água para reuso, você tem demanda por nutriente. Então, a ética convencional, você pega o seu efluente, trata e joga ele no rio, de volta no rio ou em algum corpo d'água. Sendo que, às vezes, do lado você tem uma situação que você poderia estar distribuindo esse efluente tratado, desde que sanitariamente seguro, para produtores rurais. Você poderia estar pegando o lodo que hoje você manda para aterro sanitário, em muitos casos você paga para dispor esse lodo no aterro sanitário, você paga para transportar esse lodo para aterro sanitário, você poderia estar
utilizando o lodo de esgoto de forma segura no solo. Solo que o produtor rural, muitas vezes, no meu mestrado eu tive a oportunidade de conversar com pequenos produtores rurais, o nível de carência de informação é tão grande que a pessoa não sabe muito bem a diferença quando você fala de lodo de esgoto e cocô. Você pergunta para a pessoa o que é. Ah, não, você vai jogar cocô aqui na minha lavoura? Lógico que eu não vou querer. Aí você começa a construir com a pessoa o que é lodo de esgoto, que ela é derivado das suas atividades do cotidiano, que passou por um tratamento, que aquela matéria orgânica que chegou se transformou numa biomassa de micro-organismos que foram estabilizados, que foram higienizados e que estão aptos para ser dispostos na agricultura. Se você faz uma pergunta nisso, você gostaria de usar lodo de esgoto na sua lavoura? Todo mundo vai falar não. Depois de 3 horas de conversa, todo mundo falou, ó, minha fazenda, minha propriedade está de porta aberta, faz um piloto lá. Todo mundo quer. Porque é óbvio, ele está pagando, em muitos casos ele não tem nem condição de pagar pelo fertilizante para a produção dele. E aí, às vezes, você tem a oportunidade de integrar a ET a um outro setor, que é o setor agro-silvio-pastoril, e fornecer condição, que em muitos casos pode ser um diferencial entre o produtor largar a mão de tudo que ele faz e ir para a cidade procurar outra atividade. Você está dando ali uma condição de, às vezes, a pessoa se continuar naquela atividade dela. Porque você está distribuindo material que vai aumentar a produtividade, vai reduzir custos. Então, quando a gente está falando de estações sustentáveis, é nesse sentido, não é simplesmente uma sustentabilidade ambiental, uma sustentabilidade mais ampla no conceito, né, de realmente integrar e ser enxergada numa outra perspectiva e ser valorizada pelas pessoas. Né? Então, assim, acho que e isso é o que me motiva, isso é o que conecta o Lucas lá, novinho, da roça. Porque quando eu vejo essa é a minha frente de trabalho, é isso que eu gosto muito, de lodo e água para reuso pensando na agricultura, porque isso é o que remete à minha infância. E aí eu vejo as dificuldades dos produtores rurais, eu falo, bom, o saneamento propicia essa interface. E essa interface é muito bacana. Se a gente tem um desafio, tem que avançar, poxa, que avance juntando, como se diz, o útil ao agradável. Então, assim, é isso que a gente se propõe dentro do CRETS. Lógico, tem ainda uma questão de viabilidade que as pessoas podem questionar, mas, assim, a gente já demonstrou que, em alguns casos, você tem arranjos que você pode fazer que você observa a viabilidade econômica. Então, e a tendência com a dificuldade, por exemplo, de disposição de lodo de esgoto em aterro, a tendência em cenários de escassez hídrica é que sejam, na verdade, embora você possa ver como um dificultador, por outro lado, possa ser um impulsionador para implantação dessas práticas mais sustentáveis nas estações. E, por outro lado, as estações sendo mais sustentáveis e as pessoas reconhecendo o valor da estação, pode, inclusive, ser um impulsionador também para a ampliação do serviço de saneamento. Porque à medida que você amplia o saneamento, você vai ter mais efluente para ser disposto e mais lodo para ser disposto. E se você tem pessoas aqui do outro lado da ponta falando, me dá esse lodo de esgoto, opa, eu posso aumentar tranquilamente o meu tratamento de esgoto, porque eu tenho certeza que vai ter gente querendo lodo. Então, assim, basicamente, essa concepção da ET convencional versus ET sustentável e essa conexão que existe com essa área mais rural, a síntese da fala é mais ou menos nesse sentido.